A todos. Quero agradecer a presença de todos, né? Fizeram um esforço para estar aqui com a gente, uma tentativa de dialogar, né, sobre as perspectivas, os desafios, né, que a biblioteconomia, a biblioteca do século XXI enfrenta, né? Então é com muito prazer que a gente recebe aqui o Anderson, da USP, o Tiago, da USP, o Alisson, que está representando aqui a Abrainfo, a Associação Brasileira de Profissionais da Informação, né? Então, primeiramente, eu gostaria de convidar o Alisson para falar um pouco sobre as questões aí que diz respeito ao software livre. Em seguida, a gente pode conversar com o Anderson e depois conversar com o Tiago, né? Espero que vocês aproveitem bem esse diálogo, né? É um nosso primeiro encontro, né, na tentativa de fazer uma aproximação aqui com a Abrainfo. É importante enfatizar isso, né? A FESP, fazendo a associação com a Abrainfo, ela está fortalecendo uma associação, né, que precisa e deve ser empoderada, né, porque é uma associação nova, ela tem um foco muito diferenciado de outras associações, porque trabalha especificamente com o empoderamento, a relação do profissional da informação com o mercado, né? Então, nós precisamos dialogar, conversar mais, e espero que esse seja um encontro de muitos outros, né, que surgirão após esse diálogo. Bom, eu passo agora a palavra para o Alisson, e só para combinar, a organizar um pouco aqui a questão, assim, cada um vai fazer sua apresentação e vocês estão abertos aí para as dúvidas, né, para as questões, para a gente não perder um link de cada tema, porque como são temas bem diferentes, né, se a gente deixar por final, eu acho que isso acaba comprometendo aí a discussão, que é um ponto mais interessante para a gente, né, vocês participarem, dialogar e a gente montar aí uma conversa interessante em torno desses assuntos, tá bom? Boa noite, muito obrigado. Quero agradecer à FESP, a oportunidade, o espaço que cede para nós da Abrainfo. Então, é uma parceria. E a intenção aqui desse evento é principalmente passar para o profissional da informação, né, meios e ferramentas, tá, tecnológicas para você se posicionar melhor no mercado. Então, eu vou dividir em duas partes a minha fala. Vou falar sobre software livre, o que a gente tem aí. Depois eu vou pedir para uma colega nossa bibliotecária contar um pouco da sua experiência, porque o nosso objetivo principal é tornar prático esse evento, tá? Então a gente não quer um encontro que seja teórico. Então a gente está tentando nesse sentido, e aí a gente conta com o feedback de vocês, depois do evento, via site, via e-mail, gostei, não gostei, ficou bom, ficou ruim, porque o nosso objetivo é tornar isso prático. E por que a gente linkou aí esse tema, né, de negócios, né? Porque a meta da Abrainfo é tratar o assunto de empregabilidade. Então todas as palestras, todas as ações que nós, dessa nova gestão, vai empenhar no sentido de fazer um link com o mercado, tá? Então, o nosso negócio é dar ferramentas para as pessoas fazerem negócios. Não que a área acadêmica, a teoria não seja importante, a gente reconhece a importância, mas o nosso foco é mercado, tá? E aí, a gente falando de mercado, a gente está num momento interessante do nossa economia, né? E o objetivo é demonstrar que o software livre ele pode ser uma ferramenta para você melhorar sua posição dentro da empresa, né? Se você já tem um emprego, como que você pode melhorar essa empregabilidade, né? Garantir a sua vaga, garantir o seu diferencial com o uso do software livre. Ou se você está disponível para o mercado, como é que você pode angariar novos negócios e talvez iniciar uma atividade. Aqui eu vou mostrar algumas páginas de referência. O objetivo, lembrando, não é dar um treinamento sobre esses softwares. É a gente levantar
a questão para que vocês possam, por exemplo, correr atrás, né? Então, uma das questões importantes é o empenho do profissional. Tá? Então, o software livre, eu acredito, nós acreditamos, que agora, com a situação econômica, ele vai ter um fortalecimento. Mas não só porque o software livre é gratuito. Tá? Muitas pessoas elas entendem, não, vamos usar o software livre porque é de graça. Não, isso é um bom argumento, mas não é o argumento. Tá? Não é o principal. O principal do software livre é a flexibilidade. Tá? E aí a gente vai verificar aqui, nas nossas conversas, por que essa flexibilidade é importante. Ela é importante porque você pode agregar valor ao seu trabalho. Tá? E o que quer dizer agregar valor? Então, você trabalha numa biblioteca, no centro de documentação, no museu, no arquivo, né? E você tem aquela atividade natural ali, guardar livro, pôr livro, disponibilizar livro, guardar pasta. Só que a empresa, a instituição, ela espera que você inove. E se você, às vezes, não tiver uma ferramenta que ajude nessa inovação, como você vai inovar? Então, a ideia é mostrar como é que isso pode ser feito. Então, um que a gente pode citar aqui é o DSpace. Estou mostrando aqui uma implementação de um repositório digital do CFB, do Conselho Federal, todo mundo conhece. E ele usa o DSpace. O DSpace é um software desenhado, mantido pelo MIT, né, que objetiva a gestão de documento eletrônico. Mas você, profissional da informação, aonde que você atua? É instalando? Pode ser, mas não é esse o principal. Instalação você pode contratar alguém para fazer. Mas o foco principal é essa organização da informação. Então, se você instala a ferramenta, quando você instala a ferramenta, ela vem zerada. Ela não vem com essa estrutura. Não vem lá escrito assim, gestão do sistema CFB. Naturalmente. Quem vai pensar nessa organização? É o profissional da informação. Tá? Então, usando as técnicas que a gente aprende na faculdade, de classificação, organização, você vai aplicar o software. Não vai ser um profissional de TI que vai fazer isso. Não é o cara do marketing. Não é. Eles não têm condições técnicas para fazer isso. Agora, se o profissional da informação não tem habilidade em cima dessa ferramenta, como vai fazer? Tá? Então, isso é um mercado. Existe esse mercado. Existem instituições que precisam fazer os seus repositórios. A lei da transparência, que foi promulgada, ela obriga as instituições a darem visibilidade aos seus documentos. E isso vai ser através de onde? Através de repositório digital. Então, a gente que está no mercado, a gente que presta consultoria, a gente vai conversar com certas instituições, eles não sabem nem por onde começar. Eles nem sabem que existe a necessidade, ou que existe o repositório institucional. Tá? A gente tem visto que quem tem iniciado esse trabalho são as áreas acadêmicas, as faculdades, universidades. Mas tem uma série de outros órgãos, secretarias, que precisam fazer o seu repositório e fazer a preservação digital. Então a gente tem um caso que a gente atendeu, uma secretaria aqui do estado de São Paulo, eles estavam fazendo um processo de digitalização e eles não faziam a menor ideia que o CONARC tem legislação sobre isso. Então o edital que eles estavam fazendo para digitalização estava todo furado. Aí correu atrás. Então assim, o que eu estou querendo dizer é que quando você vai num órgão público, você vai fazer a demanda de aquisição, né, uma licitação. E quem vai montar essa licitação é o responsável por compras. Mas o responsável por compras, ele sabe comprar cadeira, ele sabe comprar mesa, ele sabe comprar uma obra, fazer parede.
Mas ele não vai saber fazer um termo de referência para a implantação de um repositório digital. E aí quem é que vai fazer isso? O profissional da informação. Agora, se a gente não tem essa informação, não tem esse conhecimento, como é que você vai ajudar na hora da elaboração do edital? Vai sair um negócio torto, vai adquirir uma coisa torta e vai acontecer como tem acontecido muito, de perder dinheiro e jogar fora. É isso que tem acontecido. N processos de digitalização, a gente tem notícia de um processo de digitalização que um órgão público contratou, 3 milhões de reais, a empresa foi contratada, digitalizou, entregou um monte de DVD, aí a pessoa, mas cadê o índice? Vocês não pediram índice, vocês pediram para digitalizar. E aí? 3 milhões de reais jogados literalmente no lixo. Então eu estou dando casos práticos onde houve aí um erro. E assim, se você for levantar processos administrativos que tem na gestão pública de problemas com digitalização, dá para ficar falando a noite inteira aqui. Mas você vai perceber que foi falta de conhecimento. Então, eu estou colocando para vocês necessidades e espaço dentro do mercado que dá para atuar. Entendem? Então, assim, existe espaço para você prestar serviço. Existe espaço para ganhar dinheiro. Mas não é colocando o livro na estante. Guardador de livro não tem mais esse emprego, não. Até vai ter. Lá em Roraima, lá em Manaus, não vai ter. Mas se você quer ter um diferencial, você tem que agregar valor. Conhecimento. A gente fala tanto de conhecimento, mas que conhecimento eu vendo? Então, isso é mercado. Isso é mercado, isso tem espaço, tem demanda, tem gente pagando. Só não tem gente que sabe fazer. Tá? Então, esse é o primeiro que eu queria mostrar. O segundo é um outro software que é chamado de OJS, que é para publicação de periódicos online. Então, muitas pessoas, elas acessam os jornais. Deixa eu pegar um qualquer aqui. Então, ele é um sistema mantido por uma instituição no Canadá, esse é o OJS, e ele serve exatamente para a publicação de periódicos online. Então, agora a gente sabe muito bem que as editoras não estão nem um pouquinho afim de publicar em papel. Já deu para perceber isso, né? Agora, o SER, né, o projeto do IBICT lá, SER, que é baseado no OJS, para publicação online. Ótimo. Mas a questão é a seguinte, o que tem atrás de uma publicação de um periódico online? Ah, é só ir lá e colocar o artigo? Não é. Tem todo um processo para esse artigo ir para a revista online. Tá? E o que a gente tem experimentado no mercado é que falta um profissional atrás do sistema para cuidar desse material para que ele seja publicado. Então, só para entender aonde tem o espaço, é assim, quando você inicia a publicação de um novo número, você tem lá os profissionais, vão submeter os artigos, esses artigos têm que ser avaliados e validados, correto? Só um minutinho aqui. E aí o que acontece? Quando você precisa fazer a publicação desses artigos, ele tem que ser validado pelos pares. E os pares não dão retorno. Então precisa alguém ali atrás do sistema falar assim, ô Tiago, você viu o artigo? Né? Você validou o artigo? Diz que esse é o pior, esse é o caos para conseguir sair um número da revista. Então tem lá o número da revista bonitinho, mas para conseguir que esse número fosse publicado foi um problema enorme. Fora a parte de normalização do artigo, indexação, enfim. Né? Então existe todo um processo para ser feito. Então a gente entende e enxerga que isso é uma oportunidade de negócio. Para quem? Para o profissional da informação. Então antes o que você tinha? Recebia o periódico, dava baixa no periódico, colocava na estante. Isso não tem mais. Agora mudou o serviço.
Então muitas pessoas falam assim, a tecnologia vem para tirar emprego. Não, não vem para tirar emprego, não. Tá? Ela vem mudar a realidade. Tá? Agora, é claro, existe uma questão de competência, e aí é de cada um também. Né? Uma outra oportunidade é o Moodle. Então, aquelas pessoas que conhecem, que já fizeram algum curso em EAD, provavelmente já usaram o Moodle. O Moodle também é um software livre, focado para ensino à distância. Ensino à distância é um grande mercado também. Só que para preparar um material para pôr online, é muito trabalhoso. E você precisa de alguém ali trabalhando atrás desse material. Né? Gerir o material eletrônico, né? Criar o material eletrônico. E a gente não está falando só de usar uma plataforma digital na área acadêmica para ensino e curso. Hoje a gente vê no mercado, a gente tem trabalho em empresas, e esse caso que eu estou citando é o caso de uma empresa multinacional, que eles foram obrigados a fazer curso, treinamento com os funcionários de compliance. Não sei se todo mundo sabe o que é compliance. Compliance são regras que a empresa tem que seguir, né, para não ter nenhum tipo de suborno ou tipos desses, né, desvios que a gente tem visto. E eles alteraram a lei, porque hoje você cometeu um crime, né, dentro da empresa, propinas e essas coisas aí que a gente tem ouvido. Antes, o presidente não era preso, não era crime. Hoje é crime. Hoje, o presidente de uma companhia, que, cara, a gente está vendo os exemplos aí, ele sai algemado. E o que aconteceu agora? As empresas correram para fazer curso dentro dos seus funcionários de compliance. Exemplo, você pode receber algum benefício do seu fornecedor? Uma caneta? Pode. Caneta pode. Se for Montblanc. Relógio pode. Se for Cássio digital, pode. Se for um Rolex, já não pode. Isso é compliance. E aí, quando você tem uma empresa multinacional que tem vários escritórios no Brasil inteiro, como é que você treina esse pessoal? Você vai lá em Manaus dar treinamento de compliance? Aí entrou um funcionário novo, tem que ir lá de novo? Não tem sentido mais isso. Então, as empresas estão usando essa plataforma para viabilizar treinamentos de compliance, treinamentos de segurança da informação, vários treinamentos. O pessoal da qualidade da empresa está contratando esse serviço. Tá? É um espaço. Quem é que vai montar conteúdo? Quem vai montar o curso? Quem vai acompanhar isso? Aí, ó. Tem mercado. Né? E na parte de automação de biblioteca, um dos softwares que a gente tem utilizado bastante é o ABCD. Né? Existem outros softwares também, existe o Gnuteca, né? Isso nível nacional. Né? O Gnuteca, o BibLivre, né? O COA também é um software interessante, ele é internacional, né? E o ABCD. Né? Oi? Qualiolé? Também. Esse eu não conheço. E o que acontece? Por que a gente traz aqui o ABCD, né, um foco mais interessante? Porque a maioria dos softwares, eles são para gestão de base bibliográfica. Então você baixou ele lá, você consegue catalogar os seus livros, materiais bibliográficos. O ABCD, ele permite mais do que isso, que você crie as suas bases de dados. Lembra aquilo que eu comentei sobre agregar valor? É isso. Então você consegue ter no mesmo software a base de livro, periódico, pode ter um arquivo, pode ter material tridimensional. Você pode colocar receita de bolo no mesmo software. Então você cria os campos. Você pode aplicar normas, por exemplo, no OBRAD, né, ou MARC, ou qualquer outra coisa. Então ele é um software muito flexível. Né? Ele é mantido pela Unesco. Né? Então a gente tem certeza que ninguém vai descontinuar, não vai ter fork, não tem divisão, e ele vai continuar de infinito. Tá?
Há 4 semanas a gente participou de um evento no Equador, da nova versão do ABCD, e ele passa agora a indexar full texto PDF. Então, isso também é muito interessante, porque eu passo agora a poder fazer um repositório digital com o ABCD. E aí a gente vai ver a experiência aqui da Isabel, né, que trabalha na Pinacoteca, que ela implementou o ABCD lá, e aí a gente vai pedir para ela falar um pouquinho para a gente da experiência dela como bibliotecária, né, dando essa visão. Bom, gente, boa noite. Eu gostaria de agradecer ao Alisson, que me convidou para estar aqui, a Abrainfo, e também eu sou egressa aqui da FESP, eu fiz biblioteconomia aqui, então para mim é sempre muito contente de voltar. E eu vou falar um pouquinho, minha fala é rápida, eu vou acentuar, assim, destacar alguns pontos que o Alisson já falou, né? Vou falar dessa experiência bem pontual que a gente tem com o ABCD lá na Pinacoteca. Então, o ABCD é Automação de Bibliotecas e Centros de Documentação. Nós usamos lá na Pinacoteca desde 2011. Então, aqui, para quem não conhece, você pode baixar esse material na internet, enfim. E tem essa apostila que é o ABC do ABCD. Então, é uma introdução para quem não conhece, quer conhecer um pouco mais. Então, só para situar vocês um pouquinho, na verdade, hoje eu coordeno na Pinacoteca o Centro de Documentação e a Biblioteca Walter V. E uma das primeiras coisas, assim, quando você trabalha em uma biblioteca ou arquivo de um museu, é pensar esse sistema de informação que é o museu. Assim, a gente não precisa, assim, as áreas usarem o mesmo software, não é isso, mas é pensar que todo mundo gera, produz informação, essas informações circulam, elas se cruzam. Esse exemplo aqui fala da Tarsila do Amaral. Então, a gente tem um quadro no acervo museológico, a gente tem um documento, no caso aqui um convite, que é do arquivo, e na biblioteca, nas coleções especiais, nós temos alguns objetos, né? Nesse caso, é um recipiente para pintura, né? Para aquarela, que pertenceu a ela. Então, assim, a Tarsila do Amaral, ela está presente nesses 3 acervos dentro do museu. No caso da Pina, tem o arquivo, a biblioteca, né, e o acervo museológico. E aí, o que nós fizemos? O ABCD, então, a gente usa desde 2011. E em 2014, que eu passei a fazer a gestão também dos arquivos da Pinacoteca. Então, assim, houve esse impasse. Eu já usava o ABCD na biblioteca para fazer várias bases, a gente tinha gestão de várias bases. E aí nós optamos por também fazer uma modelagem de dados para o acervo arquivístico. Então isso reforça o que o Alisson falou. O ABCD ele não é só para a biblioteca, porque ele é de uma flexibilidade incrível. Então eu consegui fazer modelagem de mais 3 bases de dados dentro do ABCD. Ele é um sistema mesmo, ele não é um simples software de gerenciamento de banco de dados. A gente segue normas internacionais para arquivo, que é a ISAD, no caso que a gente usa, né? A Dobrad ela é baseada na ISAD, também não sei se vocês conhecem. Assim, seria, vamos dizer, as normas de descrição para arquivo, né? Vocês estudam a CR2 para biblioteca, RDA, enfim. A arquivística também tem os seus padrões de descrição, e a gente sabe muito bem que esses padrões eles são a chave para o acesso, né? Se você não tiver uma descrição boa, não usar metadados adequados, ninguém vai acessar as informações que você está descrevendo, né? Você está representando uma informação, então aquilo tem que realmente dar o acesso ao objeto que você está descrevendo. Então, em julho do ano passado, nós fizemos essa integração, migramos dados que estavam em Excel, 30 mil registros em Excel, conseguimos migrar, então, para as bases do fundo arquivístico. Nós temos o fundo institucional da Pinacoteca, lá no arquivo, e também alguns fundos privados. Então, aqui é um exemplo, né, de ficha que está, assim, não é formato MARC, esses números são meramente assim, para dar uma sequência, né, mas são planilhas que nós fizemos seguindo as normas arquivísticas. Então, ele tem muita flexibilidade nesse sentido. Aqui é um exemplo de uma tela de resultado, assim, bom, o ABCD ele tem essa metodologia do IH, né, da BIREM, então quem trabalha na área de saúde vai estar bem familiarizado com isso.
E aí a gente vê nos resultados, tem o acervo bibliográfico, as coleções especiais, e depois tem documentos do arquivo institucional, dos arquivos pessoais. Então isso facilitou muito a busca também, porque você fazendo uma busca integrada, você consegue saber mais ou menos onde que você pode encontrar o que você está procurando. Se é livro, você naturalmente vai ao acervo bibliográfico. Se você procura documentos primários, você já sabe que também tem documentos no arquivo. Aqui é um exemplo do registro para o usuário, né? Então é uma ficha, realmente você vê que tem todas as características arquivísticas mesmo. E assim, falando bem rapidamente, eu acho que desafios para o profissional tem vários, né? Mas acho que mais do que desafio, pensar em oportunidade mesmo. Porque a TI, ela dá um certo apoio, sim, ela dá, mas, por exemplo, a customização do portal sou eu que faço. Eu fui fazer um curso de CSS, tem outras pessoas na equipe também que eu estimulo, aprende um pouquinho de HTML, não é nada complexo, sabe? Vocês não vão ser programadores, mas saber olhar, assim, algumas configurações que a gente pode fazer. Eu posso fazer, eu não preciso acionar uma pessoa da TI, a equipe da TI da Pinacoteca são 3 pessoas para atender 200 funcionários. Então eu acho que isso estimula, assim, a gente a adquirir mais conhecimento, né, como o Alisson falou. E aí algumas coisas que a gente também coloca como foco de estudo, né? Então, pensar no vocabulário controlado, utilização de metadados, e a gente tem que se apropriar desses recursos de web semântica, sim. Eu acho que muito se fala em web semântica, em dados abertos, mas mesmo que você ainda não tenha essa tecnologia à mão, ela tem que estar no horizonte, assim. Você tem que pensar em fazer uma descrição de acervo legal, tem que pensar que outras pessoas vão buscar, que hoje os catálogos eles são muito fechados em si, né? Você não tem poucos, assim, o Google ele não dá as respostas, né? Você tem que entrar no site da instituição, para depois no catálogo, então isso tende a mudar, né? Acho que os dados abertos estão aí para isso. Então esse é um desafio para o profissional também, é não pensar só no catálogo, como você pensava, assim, a gente, né, da minha geração, na fichinha, o cara vai vir aqui, ele vai ver aqui, não, ele não vem mais. Agora as coisas estão abertas, né? Então você tem que pensar que o acesso é diferente também. Também é a utilização de recursos de interoperabilidade entre dados e mais do que nunca também o foco no usuário. Porque antes o usuário ele estava na sua frente, você tinha um feedback ali na hora. Agora nem sempre, né? Seu catálogo é consultado, as pessoas veem a base, como que elas pesquisam. Então são questões que realmente a gente tem que pensar. Então, só concluindo assim, né, dos open source, eles são importantes primeiro, porque eles te põem desafios como o Alisson falou. Não é só baixar e instalar. Você pode fazer isso também, mas você, assim, para ter essa independência assim, do profissional de TI, você tem que adquirir um pouquinho mais de conhecimento também. E, por outro lado, assim, você consegue customizar melhor, né, o que você quer, a necessidade que você precisa. E você também, quando você vai adquirindo esse conhecimento um pouco mais profundo, o teu diálogo com o TI ou com outros profissionais de outras áreas, ele melhora muito, você passa a ser mais respeitado. Não é aquele cara assim, né, que eles falavam, o problema é a pecinha na frente do computador, entendeu? Então é muito bacana você ver isso, assim, como as pessoas passam a te respeitar mais e você consegue mais as coisas mesmo. Né? Bom, gente, agradeço de novo. Era isso. Tá ótimo. Pessoal, a ideia de trazer um profissional, a gente sempre vai convidar pessoas diferentes para esses encontros, que é para mostrar que isso que a gente está falando é uma realidade de mercado, tá? Então, isso que ela está comentando é o que aconteceu de fato. Né? Então, mostrar para vocês que isso está muito mais perto do que vocês imaginam. Agora, só para finalizar a questão, é necessário empenho e dedicação. Então, aqui todo mundo está de parabéns por ter vindo. A gente sabe que isso é um esforço, né? Podia estar em casa, né? Assistindo Netflix, pipoca. Mas a gente percebe, né? Todo mundo aqui se esforçando para vir, para obter esse conhecimento. E a Abrainfo tem esse objetivo, junto com a FESP, nessa parceria, de trazer esse conhecimento de forma gratuita. Né? Então, a gente pede que vocês nos apoiem, né?